Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, no seu capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um certo homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Quero também fazer essa mesma leitura, ainda no capítulo 1, nós temos aqui agora estas mesmas palavras a respeito de Jó, no versículo 8, diz assim: E então disse o Senhor a Satanás: Viste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Amém? Irmãos, nós estamos falando a respeito da lei de Deus, da vontade de Deus, dos mandamentos divinos. Estamos então falando da perfeição de Deus, daquilo que Ele determinou segundo a sua vontade, para que os homens assim o fizessem. Muito daquilo que Ele determinou, ou praticamente tudo aquilo que Ele determinou, de alguma maneira representa aquilo que de fato Ele é. Mais do que aquilo que Ele quer, mas aquilo que de fato Ele é. E Ele determina aos homens que façam ou que obedeçam a tais normas, para que os homens cada vez mais se pareçam com Ele, sejam como Ele é, sejam de acordo com a vontade dEle. Então, esse ensino que nós estamos trabalhando muito da obediência, do conhecimento dos pecados, do conhecimento daquilo que se obedece. É fundamental para nós, cristãos, que nós sejamos um exemplo de obediência. Pelo menos é isso que eu entendo no que diz respeito ao aspecto moral da fé. Ser um cristão é ser um exemplo de obediência a Deus. É uma bela definição. Porque se cremos em Deus e se nos submetemos à vontade de Deus, a vontade de Deus é essa, que creiamos nele e o obedeçamos. Então, é importante que, conforme se desenvolve essas coisas que estamos aqui falando, que você comece a observar na sua vida se você tem sido obediente a Deus. Isso é fundamental. Isso é prova de que você está no caminho certo. Estar na igreja é importante, é fundamental, mas não necessariamente quer dizer que você está no caminho certo. Eu conheço muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão no caminho certo. E estar no caminho certo é obedecer à vontade de Deus. Obedecer os mandamentos de Deus, a lei de Deus e a vontade de Deus, que é sempre soberana. A vontade de Deus, ela é sempre soberana. Não existe nenhum tipo de vontade fora disso. Nenhuma expressão da vontade de Deus que não seja soberana. Todos os propósitos de Deus, eles vão se cumprir. Todos os desígnios de Deus vão se cumprir. E de uma forma ou de outra, se alguém tentar atrapalhar os desígnios de Deus, sofrerá condenação. Por isso a vontade de Deus é soberana. Mesmo que os homens não queiram, Deus os força. Deus os força pela consciência ou os condenando e assim os designando à perdição. Então a vontade de Deus é sempre soberana. A vontade de Deus é algo que os homens podem decidir não querer seguir, decidir não se submeter, mas vão pagar por isso. Porque, querendo ou não, de uma forma ou de outra, a vontade de Deus, ela sempre é soberana. Sempre é soberana. Nunca é permissiva. Nunca é nada desse tipo que se apresenta. A vontade de Deus é sempre soberana. Ele determina que se faça e, querendo ou não, os homens são obrigados a fazer. Essa é a vontade de Deus. Por isso Ele é Deus. Se Ele não fosse Deus, sua vontade não seria soberana. E se Ele é Deus, a sua vontade tem que ser soberana. Para isso, Ele recebe o título grandioso de único Deus, sendo Ele sempre soberano. Então nós estamos continuando a falar a respeito da lei, dos mandamentos e da importância da obediência a Deus em primeiro lugar. Acho que esse é o princípio fundamental de todo o nosso estudo. A obediência a Deus em primeiro lugar, sempre, sobre tudo e sobre todos.
Deus é soberano e requer de nós, exige de nós, obediência em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos. Pode passar. Nós fizemos a leitura aqui a respeito de Jó. E Jó, pelo que o escritor diz dele, quando nós lemos no versículo 1, e quando nós lemos no versículo 8, o que Deus diz dele, não havia ninguém na terra semelhante a ele. Ele era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. E ninguém, absolutamente ninguém na terra era igual a ele. Você consegue imaginar o mundo nos dias de Jó? Nós estamos falando num período mais ou menos que abrange, por exemplo, a existência de Abraão. Provavelmente os dois têm a mesma idade, mas é evidente que não havia na terra alguém como Jó. E é evidente também que antes da lei, poucas vezes, ou quase poucas vezes, nós lemos na semana passada a respeito de Noé, e hoje nós estamos vendo Jó. Poucas vezes Deus disse isso a respeito de alguém. E quando Deus disse, parece que sempre Deus quis dizer que em toda a humanidade que existia naquele período, somente esse, por exemplo, somente Noé era justo. E agora nós estamos vendo outro. Agora, nesse período da história, somente Jó. E não havia ninguém semelhante a Jó, que era um homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Somente ele, numa geração inteira. Imagine se Deus dissesse isso nos nossos dias. Olha, não tem ninguém igual à irmã Cristina. Obediente, temente a Deus, se desvia do mal. Foi isso que ele fez a respeito de Jó. Imagine, você tem que refletir o que é uma geração. Nós estamos falando de milhares de pessoas existentes naquele período. Mas Deus está dizendo que um só é justo. Um só. Milhares de milhares, mas só um. Da aprovação que sai da boca de Deus, eles dizem, só tem ele. E não há ninguém semelhante a ele. E percebam, se a lei de Moisés, a lei que foi dada a Moisés, foi uma lei que provavelmente pode ter sido entregue 500 anos depois. 500 anos depois da vinda, 500 anos depois do que Deus disse em relação a Jó. Então, naquele período não existia uma lei de Deus. Não existia um conhecimento pleno de Deus. Não tinha como se orientar perfeitamente, corretamente a respeito de Deus. Não tinha nada escrito. Deus não deixou nada escrito. Mas quando nós olhamos aqui, nós estamos vendo alguém que consegue fazer a vontade de Deus, mesmo que ainda essa vontade existisse, mesmo não existindo escrita. Em Jó se cumpre o que o apóstolo Paulo disse, que existiam gentios que não tinham uma lei, mas que eles faziam naturalmente as coisas da lei. Eles não tinham uma lei escrita, eles não tinham um código de mandamentos, eles não sabiam o que fazer corretamente, mas eles faziam de tal forma que agradavam a Deus. Como? Só pode haver um jeito, seguindo a consciência. É isso que a Bíblia nos orienta. Só existe uma forma. E o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele fala de pessoas como Jó, que se encaixam nos gentios sem lei, ele faz isso em contraponto aos judeus. Por quê? Porque os judeus tinham uma lei. Os judeus tinham as escrituras do Antigo Testamento. Mas eles não faziam aquilo que a lei determinava. Não eram obedientes. Jó, ele é uma expressão da obediência, da integridade, da justiça, mesmo sequer tendo todo esse conhecimento que nós temos aqui das Escrituras. Jó, ele sequer conheceu Jesus,
sequer imaginou que Jesus um dia viria. Ele sequer entendia como que Deus faria para poder justificar os homens. Tanto é que Jó fazia sacrifícios para pedir a Deus misericórdia em relação à sua família. Coisa que só foi instituído lá na frente. Mas Jó já fazia essas coisas. Jó era um homem tão íntegro que já fazia as coisas que ainda estavam por vir. Já desenvolvia práticas que ainda iriam ser escritas. Por isso que Jó era tão justo. Por isso que não existia ninguém semelhante a ele. E ele é um padrão excelente para a nossa lição. E é um padrão um pouco preocupante para nós. Porque pessoas como Jó nos humilham. Posturas como essa de Jó nos colocam em uma situação complicada, embaraçosa. Porque Jó, ele não tinha uma lei, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha os mandamentos, ele não sabia o que ler, ele não tinha nada disso que nós temos com precisão e exatidão. E nós, tendo tudo isso, não obedecemos. Nós, tendo muito mais conhecimento do que Jó, uma revelação completa aos nossos olhos, sequer damos o trabalho de lê-la. Então, pessoas como Jó mostram o porquê nós, com todos os recursos, somos uma geração tão pobre. Ele não tinha nada e era rico. E Deus disse, ele é rico. Rico na moralidade, rico na obediência, rico no temor a Deus. E nós somos a geração que temos tudo. Tudo, completamente tudo. E somos devedores da moral, da integridade, da retidão e do temor. Então, ele é um dos parâmetros para hoje. Assim como Noé foi um parâmetro para a última mensagem, hoje nós temos um novo parâmetro aqui. E eu escolhi Jó exatamente por isso, porque Jó antecede a lei. Então nós estamos falando de uma pessoa que não tinha uma lei escrita. E ele é um exemplo ideal para nós, e é um alerta para nós, que temos o conhecimento de Deus, mas não obedecemos a Deus. Temos o conhecimento do que é o temor ao Senhor, e muitas vezes ficamos devendo temor ao Senhor. Temos o conhecimento do que é o caminho reto, mas quase sempre preferimos pegar o caminho torto. Então, Jó está aqui para dizer, eu não tinha absolutamente nada do que vocês têm, mas eu era melhor do que vocês. Isso era o tipo de coisa que não era Jó que dizia, mas era o próprio Deus. E Deus dizia isso para o diabo. Deus dizia, viste o meu servo Jó? É como se Deus estivesse apresentando aquilo que de melhor ele tinha dentro da sua criação. E de fato, do ponto de vista moral, ele tinha. Porque se Jó era moralmente bom e não havia ninguém semelhante a ele, do ponto de vista moral ele era melhor que todos. Do ponto de vista humano, todos os homens são iguais. Mas alguns são diferentes de outros no que diz respeito à moral. Os homens são iguais na sua essência, mas alguns são imorais. E outros não. Alguns são honestos e outros são desonestos. Alguns trabalham, mas outros roubam. E daí por diante. Então Jó é um parâmetro ideal para o nosso estudo. Pode passar. Mais uma vez. E continuando o que nós falamos na semana passada, uma lei divina pode ser dispensada? Alguém pode dizer, em relação a uma lei que Deus instituiu, a uma ordem que Deus instituiu, alguém pode simplesmente vir aqui e dizer, não faça, não precisa fazer, você não está obrigado a fazer? Não. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, a partir de hoje eu não quero que vocês amem, porque o amor é sem sentido. Não, porque Deus instituiu o amor. Então de forma alguma eu poderia mudar um mandamento instituído por Deus, ou sequer deixe de dizer que ele não precisa ser cumprido. Então, em relação a isso, se uma lei divina pode ser mudada, pode passar, Vinícius. Nós temos aqui um primeiro ponto importante. A igreja
nós que somos representantes de Deus, a Igreja de Cristo, não tem autoridade de pôr alguma lei de Deus, nem de decidir as circunstâncias sobre as quais uma lei divina deve deixar de ser obrigatória. Então, a igreja ela não tem autoridade de mudar as leis divinas. As leis divinas que foram dadas para ser obedecidas, elas devem ser obedecidas. E nenhum representante da igreja, nenhuma pessoa influente da igreja, seja quem for e qual ministério ela atua, ela não tem autoridade para dizer que uma vontade de Deus deve deixar de ser cumprida. E nem tem autoridade para apresentar circunstâncias em que a vontade de Deus não deve ser cumprida. Se Deus determinou a sua vontade, todos nós que estamos abaixo dele devemos obedecê-la. E ninguém, sobre nenhuma circunstância, pode dizer que algo não deve ser obedecido. Se Deus determinou que seja obedecido, nós devemos ser obedientes. Esse é o primeiro ponto, pode passar. Ninguém, somente Deus pode isentar o homem de uma lei que ordenou. Por que a igreja não pode? Porque as leis são divinas, as leis são divinamente instituídas por Deus. Então somente Deus pode ordenar o descumprimento ou o cumprimento das suas leis. Outra pessoa não pode fazer isso, nenhum de nós temos tamanha autoridade para isso. Pode passar. Os judeus que viviam na teocracia, todas as suas leis foram abolidas. Sobre os judeus que viviam numa teocracia antiga, todas as suas leis, toda a lei judaica foi abolida, pela introdução de um novo pacto em Jesus. O que é abolida? As leis terminaram. Jesus, ele veio, ele se submeteu à lei, cumpriu a lei de Deus, porque não tinha como ele não cumprir, a lei vinha dele mesmo, a lei era própria dele, era a vontade dele para os homens. Ele cumpriu essa lei e, por último, introduziu uma nova lei. E, logo, a antiga lei de Moisés, ela foi totalmente abolida. Nada que está na antiga lei de Moisés como lei, deve ser cumprida por obrigação. Essas leis, elas têm princípios importantes, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas as leis como foram dadas no livro de Levítico, não se aplicam mais para a igreja, porque a igreja está sob um novo pacto, o pacto que o próprio Deus alterou. Logo nós não circuncidamos os nossos filhos, como a lei ordenava, porque a lei, quando está vigente, ela ordena. E se você não cumpre uma lei, você paga por não cumpri-la, pelo descumprimento dela, pela desobediência. Então, se nós não estamos debaixo dessa lei mosaica, os nossos filhos não precisam ser circuncidados, nós não precisamos sacrificar animais, porque se é uma lei, deveria ser cumprida. Mas como a lei findou-se em Cristo, nós não precisamos mais. Nós não vamos 3 vezes a Jerusalém, que também é imposto por lei. Nós não fazemos isso, porque a lei não está mais vigente. E também nós comemos gordura. Você come gordura? Carne com gordura? A lei determina que não pode, você sabia disso, né? Carne com gordura não pode, é pecado. É a mesma coisa do sangue. Comer o sangue e comer carne com gordura, segundo a lei, era pecado. Entendeu? Então era importante isso. Nós comemos carne com gordura, mas ainda cumprimos a questão do sangue. Mas independente de qualquer coisa, as leis do Antigo Testamento findaram-se em Cristo, né? Então, elas foram dispensadas pelo próprio Cristo, que é Deus. Os sacerdotes não podiam dizer que a lei terminou. A igreja não tinha autoridade de dizer que a lei terminou. Mas Cristo, ao cumpri-la, ele determinou que a lei se encerrava nele. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Então, todas as leis antigas que estão contidas no livro de Levítico foram abolidas. Por quem? Pelo próprio Jesus, que é o próprio Deus. Ele pôde, somente ele. Então, muitas das coisas que hoje é dúvida, e eu sei que as pessoas às vezes têm dúvida,
de muitas coisas que estão na lei. Se você tem alguma dúvida de alguma coisa que está escrito no livro de Levítico, eu estou te esclarecendo. Tudo que está lá no livro de Levítico, existem princípios por detrás daquilo, mas aquelas leis como estão, não precisam ser cumpridas. Não precisam. Se você descumpri-las, você não desobedece. Por quê? Porque você e eu somos incapazes de cumprir tudo aquilo na sua perfeição. E ali, dentro daquele código de leis, está escrito que se você não cumprir todas as leis, você é maldito. E como eu e você não somos capazes de cumprir todas essas leis, estávamos debaixo da maldição. A maldição de quem? A maldição de Deus. Porque Deus amaldiçoa todos aqueles que não são capazes de observar todos os pontos da lei. Por isso, para nos libertar da maldição da lei, o próprio Deus encarnou na pessoa de Jesus e obedeceu completamente essa lei. Então, quando nós apresentamos diante de Deus, é com a obediência de Cristo. Os méritos da obediência de Cristo são impostos em nós. E os malefícios da nossa desobediência à lei foram impostos em Cristo, na cruz. Então, o fim da lei é Cristo. Quando falamos de lei, as leis que estão no livro de Levítico não são para ser obedecidas. Os princípios, sim. E nós vamos falar desses princípios, mas as leis como estão, não. Por isso nós não circuncindamos nossos filhos no 8º dia, nós não sacrificamos animais, nós não vamos 3 vezes a Jerusalém e nós comemos bastante gordura. Pode passar. Mesmo aquelas leis permanentes que eu falei na semana passada, leis permanentes como homicídio, pecado, propriedade privada, violação da propriedade privada, pecado, obediência aos pais ou desobediência aos pais, pecado. Mesmo essas leis, elas podem e foram em certos momentos descumpridas por ordem de Deus. Deus ele institui uma lei. E em certas ocasiões, ele, por sua autoridade, mandou que essa lei fosse descumprida. Pode Deus fazer isso? Pode. Por quê? Porque ele é Deus. É simples assim. Ele é o legislador. Só o legislador pode alterar a lei ou pode ordenar o descumprimento da lei. Mas ele o faz sob certas circunstâncias. Aí que está o cuidado. Deus não se contradiz quando ele nos apresenta algo a obedecer e em outro momento ele diz não obedeça. Não. Se ele assim o faz, ele faz sobre alguma circunstância. Aí nós temos o exemplo. Deus autorizou que os judeus matassem os cananeus. Vocês lembram dessa história? Quando o povo de Deus sai do Egito e vai entrar na terra de Canaã, Deus ordenou que matassem a todos os cananeus. Mas, pasmem, um pouco antes, Deus ordenou que matar era pecado. Ele decretou que o homicídio era pecado. Mas ele mesmo mandou que se matasse os cananeus. Mas antes disso ele decretou que matar era pecado. E como nós resolvemos essa aparente contradição? Deus mandou matar, mas disse que não era para matar. Os cananeus, eles estavam com o que a Bíblia chama de a medida do juízo, pronta a ser executado. Ou seja, esse povo que estava lá na terra, que Deus mandou que os judeus matassem, era um povo que já estava para ser julgado por Deus. Por isso, Deus utilizou o seu povo, o povo de Israel, para exercer um juízo sobre os cananeus. Então, mediante a aplicação do juízo divino, que é a manifestação pura da sua justiça, ele ordenou que se descumprisse o mandamento e que se executasse a sua vontade. Mas veja, Deus é justo. E os mesmos judeus que exerceram juízo sobre os cananeus, eles receberam juízo de correção de outras nações, como a Babilônia e a Síria. O povo de Deus caiu em seus pecados, e Deus utilizou outras 2 nações que vieram e dizimaram o povo de Deus.
e mataram muitos dos que pertenciam à nação santa escolhida, porque Deus assim ordenou. Esses povos são chamados de vara de correção de Deus. Deus usou esses povos para exercer a correção. E nessa correção, esses povos também mataram o povo de Deus. Então entenda que Deus diz na sua palavra, nos seus mandamentos, que o homicídio é um pecado. Mas nestes casos específicos, Deus utilizou do seu povo para aplicar o seu santo juízo, o seu correto juízo, né, matando a estes povos pecadores. Então, nós temos que perceber que em tudo isso, nós temos o amor de Deus, a tolerância de Deus, o juízo de Deus, a correção de Deus sobre esses povos, o exemplo que Deus dá ao seu próprio povo. Nós temos uma manifestação perfeita e bem sincronizada de vários aspectos da boa vontade de Deus. Se esses povos não tivessem se enveredado nos seus pecados, Deus não os mataria. Mas a circunstância exigia juízo. E Deus utilizou seu povo, mesmo sobre o mandamento de não matar, mas ordenou que o seu povo matasse. Outra pessoa pode fazer isso? Não. Isso só Deus pode. Só Deus pode. Ninguém pode matar alguém. Você não pode matar alguém. Aí você me pergunta, sobre nenhuma circunstância eu devo matar alguém? Nós veremos isso um pouco mais à frente. Existem circunstâncias, essas, por exemplo, da defesa à vida, que você deve usar o uso da força. Eu não estou dizendo que você pode matar, mas para proteger a vida e a sua integridade ou a integridade da sua família, às vezes você vai precisar fazer uso da força. Esperamos que isso nunca aconteça. Eu nunca precisei. Né? Nunca precisei na minha vida. E sempre creio que Deus me guarda. Mas nós vemos em toda a Bíblia circunstâncias que parecem, né? Inclusive nós podemos falar também de guerras. O que são as guerras? Se não ataque inimigo. E nesse sentido, quando nós vamos à guerra, nós precisamos defender nossas famílias, nossos filhos. E para isso precisamos matar. Então, a circunstância é que determina uma mudança quanto ao mandamento. Mas o mandamento de Deus é irrevogável. Não matarás. E vai muito além do que isso. E eu vou te dizer, um pouco mais à frente. Pode passar. Eu acho que alguma coisa aconteceu. Pode passar mais uma vez. Quando uma lei é substituída por outra. E agora nós vamos falar de substituição de leis. É certo que devido à relatividade de algumas leis, às vezes elas podem se chocar. Daí a regra base é que uma lei de menor importância deve dar lugar a outra de maior importância. Ou seja, as leis temporárias são subjugadas pelas leis morais. Eu falei na semana passada que existem leis que são permanentes para o período que o homem existe nessa terra, e são leis que são temporais. Leis que são determinadas, mas que passam, né? E outras leis acabam tomando seu lugar. Nós temos uma regra quando nós lemos a Bíblia, que às vezes algumas leis se chocam. E quando acontece de uma lei temporal se chocar com uma lei que é moral, a lei moral sempre tem que prevalecer. E aquela lei inferior, ela pode ser substituída pela lei moral. E como que um exemplo disso para ser melhor entendido? Deus disse, misericórdia quero e não sacrifícios. Deus ordenou a misericórdia, a prática da misericórdia, e Deus ordenou a prática dos sacrifícios. Mas qual que Deus entende ser a mais importante? A misericórdia ou os sacrifícios? A misericórdia. Porque exercer misericórdia é manifestar o amor. E sacrificar implica na prática de pecados. Por que os homens sacrificavam? Por causa dos seus pecados. Então Deus diz assim, ó, em vez de vocês sacrificarem tanto por causa dos seus pecados, por que vocês não praticam a misericórdia?
Porque a misericórdia, ela é perfeita e não vai levar vocês ao pecado que leva vocês ao sacrifício, a sacrificar. Então, os muitos sacrifícios não adoram a Deus. Os muitos sacrifícios do Antigo Testamento, na verdade, irritavam a Deus. Esses sacrifícios eram um modo temporário, utilizado e determinado pelo próprio Deus, para que Deus não matasse os israelitas. Porque a ira de Deus com o pecado era tanta, que se não houvesse uma morte, não houvesse um derramamento de sangue, o pecador, ele ia ter que assumir os seus pecados, e Deus o mataria. Para que isso não aconteça, ou não acontecesse, Deus ordenou os sacrifícios. Mas mais do que os sacrifícios, Deus espera a misericórdia. Porque quem usa a misericórdia não peca e não precisa sacrificar. Quem usa o amor não peca e não precisa sacrificar. Quem é obediente à vontade de Deus e ama a Deus sobre todas as coisas, não precisa ficar pedindo perdão toda hora, porque peca menos. Peca menos. Pedir perdão, aparentemente parece uma coisa bonita, não é? Mas quando você pede perdão, você está dizendo: Deus, eu te ofendi, eu te humilhei, eu deixei de cumprir a sua vontade, quis cumprir a minha. É isso que acontece quando nós pedimos o perdão. Mas temos que pedir, não temos o que fazer, porque nós pecamos. Mas a vontade de Deus é que a igreja fosse mais fiel a Ele, o amasse mais, e os pedidos de perdão diminuiriam. Se nós fôssemos mais obedientes e amássemos mais a Deus, nós pediríamos menos perdão, porque pecaríamos menos. Mas por causa dos nossos muitos pecados, constantemente, nos pegamos em nossas orações. Me perdoe, Deus. Me perdoe por isso e por isso. Que faço essa semana, semana passada, mês passado, ano passado. Que sempre está diante de mim. Como Davi disse, o meu pecado parece que está sempre diante de mim. Nunca muda essa situação. Então, é mais valioso amar a Deus sobre todas as coisas e amar verdadeiramente do que ficar pedindo perdão. Porque todas as vezes que pedimos perdão, embora seja necessário e é a vontade de Deus que se peça, nós estamos dizendo: estou pedindo perdão porque te humilhei, porque deixei de cumprir a sua vontade, porque preferi te desonrar. E essa é a mensagem do perdão. E a mensagem do perdão do ponto de vista de Deus é: eu sei que você pecou, eu perdoo o seu pecado mediante ao sacrifício do meu Filho, Jesus. É mais ou menos assim que funciona a transação. Você pede perdão, mas para que o perdão seja aceito, aquele erro que você cometeu tem que ser punido em alguém. E esse alguém foi Jesus. É nele que são punidos os nossos erros. E é mediante ele que nós temos o perdão de Deus. Não dá para ter perdão. Não dá para acessar Deus. Não dá para se chegar a Deus. Não dá para conversar com Deus. Não adianta fazer nada se não for por meio de Cristo. Então, se não houver o reconhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, não dá para resolver a vida, não dá para mudar a vida, não dá para fazer absolutamente nada. Tudo começa pelo início, e o início é Cristo. Cristo é a rocha fundamental para os edificadores construírem, e ela também é a mesma rocha para que tropecem nela. Então, para aqueles que nele creem, ela é uma rocha de edificação para a vida. Mas aqueles que o rejeitam vão tropeçar exatamente nele. Jesus é aquela grande pedra, numa noite escura, você caminhando na rua, sem ver absolutamente nada, e quando você pensar que não, você tropeça na grande pedra e se machuca todo, e não consegue seguir. Todos aqueles quanto rejeitam a Cristo, estão vivendo exatamente isso. Cristo é a pedra de tropeço dos homens pecadores, e Ele também é a pedra de edificação da vida cristã para os obedientes. Outro ponto importante: quando uma lei é mais importante e toma preeminência, a outra pode ser substituída. Nós temos aqui a questão do sábado, o que eu vou tratar lá na frente também, que é um ponto dos 10 mandamentos, nós chegaremos lá. O que é mais importante, o homem ou o sábado? Deus instituiu o homem e o sábado, mas o homem é mais importante que o sábado.
E entenda, mas isso quer dizer que eu posso não observar o sábado, como assim determina as leis? O israelita tinha muito essa questão. Eles não entendiam exatamente. E quando viram Jesus socorrendo, curando, operando milagres no sábado, eles se escandalizavam. E Jesus dizia que não se poderia fazer o bem no sábado? O sábado é mais importante que o bem? O sábado é mais importante que exercer misericórdia ao próximo? O sábado é mais importante que o amor ao necessitado? É óbvio que não. Então Jesus diz, não, exercer misericórdia é mais importante que o sábado. Eu vou exercer misericórdia. As duas leis são leis de Deus. A observância do sábado e a observância da misericórdia. Mas Jesus julgou das duas qual era o mais importante e fez o que ele entendia que era o mais importante. Então Jesus estava no caminho, no sábado, e operou uma cura. E perguntou aos judeus, não é lícito curar no sábado? Como assim? Então, ele preferiu fazer aquilo que ele entendeu que era mais necessário. Mesmo que as duas coisas fossem dadas por Deus, ele escolheu uma. E é esse julgamento que nós temos que fazer. Você está vindo para a igreja. Você está subindo aqui na rua. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Uma vez eu estava indo trabalhar. Indo trabalhar, estava subindo ali na pracinha, tem a quadra de futebol, quadra esportiva. E eu escutei uns barulhos, batendo assim no chão. Eu estava passando, era mais ou menos 1h30 da tarde, não tinha absolutamente ninguém, num sol terrível, né? E quando eu passei, que eu olhei assim e vi aquele barulho, tinha um menino lá tendo convulsão. O menino tendo convulsão, batendo a cabeça no chão, uma coisa assim absurda, em cima da hora do meu ônibus. Aí o que eu fiz? Eu tenho que trabalhar, problema seu, eu fui embora, porque o trabalho Deus ordenou. Deus ordenou o trabalho? Deus não disse que o homem tem que trabalhar? Eu não tenho nada a ver com isso, vou trabalhar. Eu fiz isso? Não fiz isso. Eu tive que socorrer. Tive problema com o ônibus. Gostou, Claudete? Gostou? Mas não sou salvo por isso. Veja. Eu tive que julgar entre duas coisas importantes. Ou eu socorri esse rapaz, socorrer o próximo, independente de quem seja, ou eu ia trabalhar. As duas coisas é de Deus, mas uma é mais importante que a outra. É mais importante socorrer ao próximo que trabalhar. Neste caso, cuidado, neste caso. Então é isso. Uma lei pode ser substituída por outra, né? Mas quando, né, a lei maior vai ter a sua observação e a lei menor vai esperar. Pode passar. Entendo isso. Passa de novo. Passa de novo. Passa. Mais uma vez. A perfeição da lei. Pode passar. Pode passar mais uma vez. E mais uma vez. A lei de Deus é perfeita, pois está fundamentada na sua moral, que é perfeita. Logo, tudo que a Bíblia declara ser errado, é errado. E o que a Bíblia diz que é certo, é certo. Então, a Bíblia vai ser sempre o parâmetro maior. Por quê? Porque ela reflete a imagem do que Deus é. Então, se ela disser que é errado, ninguém pode dizer que não é. E eu não posso vir aqui dizer que não é. E se ela disser que é certo, se ela disser que é certo, eu não posso dizer que é errado. Simples assim. Por quê? Porque se eu mexo na lei, eu mexo no reflexo de Deus. A lei reflete a moral de Deus. Se eu mexo nisso, é como se eu estivesse mudando a moral de Deus. Não é possível, mas essa é a mensagem, né? É a mesma coisa que acontece com o Brasil. Quando algumas leis são alteradas no nosso país,
a mensagem que está passando lá para o exterior, para outros países, é uma mensagem distorcida do que de fato é o país. Quando pessoas de outros países veem que no Brasil, um condenado em segunda instância pode ser eleito presidente, a mensagem que nós estamos passando para o exterior, para os outros países, é que o Brasil é o país da impunidade, que você faz o que você quer, você rouba, e não dá em nada. E de fato é a mensagem exata. E as leis, elas dizem que de fato é aquele povo, né? Por exemplo, você vai em um lugar onde você sabe que lá próximo desse lugar tem um povo que tem uma lei que permite que os seus filhos, quando nascem gêmeos, possam ser comidos, um deles são comidos, você não vai nem chegar perto de um lugar como esse. Você vai ter medo de um lugar como esse. Então, mexer nas leis é perigoso. E aqui, quando nós falamos de leis da Bíblia, meu irmão, não se pode mexer sobre nenhuma circunstância. Só Deus pode alterar aquilo que Ele determina. Por quê? Porque Ele está mostrando um raio de si, uma luz de si. A lei de Deus é a luz de Deus, é o reflexo do brilho de Deus, da moral de Deus. Então não pode mexer, porque se você mexe, as pessoas que estão ao seu redor vão ter um conhecimento alterado de Deus, porque você mexeu na lei de Deus. Nenhum pecado que existe deixa de ser condenado pela Bíblia. Logo, não existe um pecado sequer que a Bíblia não manifeste. Existe uma discussão hoje que eu acho ridícula, absolutamente ridícula, que é aquela discussão, mas tem coisas que a Bíblia não condena, porque ela não fala sobre esse assunto. Entenda o seguinte, imagine uma sala escura, é o mundo de pecado em que vivemos. Quando você acende a luz, imediatamente a luz dissipa toda a escuridão, e tudo que está no escuro você tem acesso visualmente, você consegue enxergar. Essa luz é a lei de Deus, é a Bíblia. Não tem um pecado sequer que a Bíblia não alcance, porque o pecado é treva e a Bíblia é luz. Então a luz, não tem como você jogar luz e não identificar o que é. A Bíblia, ela tem luz para tudo, absolutamente tudo, qualquer prática. Nós temos princípios aqui que vão determinar se uma prática é ou não errada. Não tem pecado que se esconda da luz. A Bíblia é a lei de Deus, não tem pecado que se esconda de Deus, não existe. Não existe nenhum tipo de pecado que não vai ser manifesto. Não existe nenhum tipo de filosofia que, por mais estranha que seja, ou mais cristã que seja, que não vai ser jogada luz nela. E se ela não for de Deus, ela queima. A Bíblia vai manifestar, a Bíblia vai trazer o conhecimento. Não existe pecado que a Bíblia não condene. Não existe. Dizer que existe pecados que a Bíblia não condene é a mesma coisa dizer que a Bíblia não é perfeita naquilo que foi dada. A Bíblia ela não é perfeita quando ela é apresentada a verdade de Deus. Ela não é capaz de desvendar as mentiras. Então nós não podemos aceitar essa premissa, essa ideia de que existem pecados que a Bíblia não condena, porque sequer ela cita. A Bíblia tem princípios para condenar todos os pecados que existem. Todos. Não há nenhum tipo de pecado que passa despercebido pela Bíblia. A Bíblia é o único padrão, único. A Bíblia é o único padrão para a moral humana. Logo, não há nada superior, ou seja, nenhuma norma além das Escrituras. Ninguém é capaz de ir além do que a Bíblia determina. Ninguém. Ninguém é capaz de fazer algo que seja tão bom que não esteja escrito na Bíblia, que não seja determinado por Deus. Não tem como. Não tem como você ir além da Bíblia. Ela é o padrão único. Não existe outro livro, não existe outra profecia, não existe uma crença auxiliar, não existe nada. A Bíblia é o único padrão, único. Como agradar a Deus, como ser perfeito, é só na Bíblia. Não existe outro documento. Qualquer documento auxiliar pode ser positivo, desde que não discorde com as ordenanças da Bíblia.
desde que não apresente nenhuma resistência àquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia é o único padrão que a igreja deve observar, o único padrão. E todas as leis, e todos os padrões, e qualquer norma que for contrário à Bíblia deve ser descartado. Como se descarta lixo. Pode passar. Mais uma vez. O que é o decálogo? Os 10 mandamentos. Pode passar. Decálogo são os 10 mandamentos. E para uma pergunta. Se os 10 mandamentos são uma norma perfeita para se viver, poderia viver pelos 10 mandamentos? A resposta seria sim. Em todos os sentidos, os 10 mandamentos são uma norma perfeita para a gente praticar. Todos os sentidos. Primeiro, porque o decálogo ordena a amar a Deus e aos homens. O que, como Jesus ensinou, inclui todos os deveres. Amar a Deus e os homens, nessa única frase, está incluso todos os deveres da Bíblia, que ela impõe para os homens. Se você ama o seu próximo, você respeita ele. Se você ama a Deus, você respeita a Deus. Se você ama o seu próximo, você não quer prejudicá-lo, você quer o bem dele. Se você ama a Deus, jamais você vai descumprir aquilo que Deus quer na sua vida. Então, como Jesus ensinou, todos os deveres que se pode existir estão contidos nos 10 mandamentos. Pode passar. Segundo, porque Jesus confirmou ser os 10 mandamentos um código perfeito, quando nos evangelhos ele disse ao jovem, faça isso e viverás. Quando Jesus, no seu diálogo com aquele jovem diz que tem observado os mandamentos, e que os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, Jesus disse, se você fizer isso, você viverás. Faça isso e viverás. Essa fala de Jesus nos mostra que os 10 mandamentos são uma norma perfeita para a vida. É uma lei vigente até os dias atuais. A lei de Moisés termina em Cristo, mas os 10 mandamentos não, eles antecedem a lei. E eles que dão substância para a lei. E é a partir deles que todas as demais leis são aplicadas aos homens. E se os homens cumprirem os mandamentos, eles serão capazes de cumprir todas as leis. Próximo. Existem ainda várias coisas que são obrigatórias, referentes a nós, que estão além dos 10 mandamentos, né? E sem uma revelação posterior, além daquela que está nos 10 mandamentos, jamais teríamos consciência. Vamos ver a seguir? Pode passar. O decálogo, ele é perfeito e completo como um código moral, daquilo que é certo e que é errado. Porém, a revelação plena de Deus está na pessoa e obra de Jesus, que veio depois dos 10 mandamentos. Além de conhecermos a vontade suprema de Deus, que é que creiais naquele que Ele enviou. Quanto à prática daquilo que é certo e que é errado, os 10 mandamentos são perfeitos. Mas o problema é que nós não somos. Nós somos incapazes de obedecer esses 10 mandamentos. E se transformarmos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, para ver se facilita, e também dá no mesmo. Não dá para obedecer 100, não dá para obedecer 10, não dá para obedecer 2, e se fosse 1, não dá para obedecer plenamente 1. Não estou dizendo que nós não podemos viver uma vida de obediência. Eu estou dizendo que não há possibilidade de viver uma vida de perfeita obediência. Perfeita não. Porque senão Jesus jamais teria vindo. Mas porque nós não somos capazes sequer de obedecer meio mandamento, então nós temos uma revelação posterior. Que revelação posterior é essa? O aparecimento da pessoa de Jesus Cristo. Então só os 10 mandamentos não seriam suficientes para a vida. Eles determinam o que é certo e errado, mas eles em si não podem salvar. Desde que nós sejamos capazes de obedecê-los totalmente, mas não somos. Não somos. A realidade é que não somos capazes.
E por isso, essa revelação posterior é a vontade suprema de Deus. Que é mais ou menos assim: já que vocês não são capazes de obedecer 10 mandamentos, nem 2 mandamentos, então vocês precisam crer naquele que é capaz de observar a todos esses mandamentos, que é Jesus. Então qual é a obra de Deus nesse mundo? A obra de Deus é tornar Jesus conhecido. Qual é a obra que nós temos que crer? Crer que Jesus é aquele que cumpriu os mandamentos de Deus. E que os méritos de Cristo são impostos em nós. Os benefícios da obediência de Jesus Cristo são passados para nós, enquanto, na nossa injusta troca, os nossos pecados e toda a condenação que estavam conosco são transferidos para Jesus Cristo. A transação é essa. Jesus dá o seu melhor, a sua vida, e nós colocamos os nossos pecados nas costas dele, que era para ele poder morrer por eles, né? É mais ou menos isso. É isso que somos. É isso que somos. Embora fazemos o bem, nós não conseguimos permanecer na prática do bem. E a lei de Deus, a vontade de Deus é isso. É sempre estar assinalando para os homens a necessidade da obediência da sua vontade. Porque a natureza do homem, embora esteja sob regeneração, a natureza do crente, o crente ainda não é capaz de obedecer plenamente a Deus. Entenda isso. Existe uma lenda no meio da igreja de um homem capaz de obedecer plenamente a Deus. Pasmem, não é Jesus. Ou seja, as pessoas acham que existem pessoas que são capazes de obedecer perfeitamente a lei de Deus. Não existe. Não existe ninguém capaz de obedecer perfeitamente a lei de Deus, senão Jesus. Não existe. A realidade é que nós precisamos nos entregar à purificação dos nossos pecados, para viver uma vida de obediência reta. Mas nós não podemos esquecer que a salvação ainda será pela graça, porque somos incapazes de permanecer em tudo. Por mais que nos esforçamos e precisamos nos esforçar para fazer o que é correto e obedecer a Deus, a salvação ainda é uma mensagem para todos nós. Vocês podem fazer tudo o que vocês fizerem e devem fazer o que estão fazendo, permanecer na prática da obediência, mas nós não somos capazes de entregar essa perfeição da vontade de Deus sendo cumprida na sua plenitude. Sempre precisaremos de Cristo. Nós, pela nossa moral, jamais conseguiremos. Por isso nós somos salvos mediante essa graça. Jesus Cristo concede essa salvação. Nós não a conquistamos. Mas chegará o tempo, na volta de Cristo, em que tudo isso mudará. E seremos exatamente como Ele é, do ponto de vista moral. Pode passar. Estamos terminando. Existem algumas normas de interpretação para as leis de Deus. Tudo isso que eu estou fazendo é uma introdução para que a gente entre nos 10 mandamentos. Então, é um pouco exaustiva. Primeiro, ao proibir um ato, fica compreendido nessa proibição tudo o que naturalmente conduziu a ele. Por exemplo, nós estamos estudando sobre a história de Esdras e Neemias, da reconstrução do templo. E na nossa última lição, essa frase aqui me chamou a atenção. Zombou deles, zombou dos judeus. Os judeus foram motivo de zombaria. A zombaria é pecado. Eles estavam zombando do povo de Deus, eles estavam zombando da esperança judaica, que era reconstruir o templo de adoração a Deus, e essa zombaria era pecado. E o que levou Sambalate a zombar do povo de Deus também é pecado. Veja, o ato é o pecado, o ato é pecado, o ato de zombaria é pecado, e tudo o que levou a zombar do povo de Deus também era pecado. O que levou ele? Ciúmes, ira, inveja, tudo isso também é pecado. E tudo isso aconteceu de fato antes do ato da zombaria. É a mesma coisa nós. Às vezes você está prestes a cometer um pecado. Você vai contar uma mentira.
Vamos usar esse exemplo. Vai contar uma mentira. Mas antes de contar a mentira, você maquina a mentira, você constrói a mentira. Então você já está pecando. O pecado, ele não vai se dar quando você contar a mentira, mas tudo o que aconteceu antes, toda a maquinação, toda a arquitetura da coisa, já está no processo de pecados, já estão sendo contabilizados os pecados. Entende? Então, quando ele zomba, ele não estava pecando no momento que ele zombou. Sanbalate não estava pecando naquele momento. Ele estava pecando antes, quando ele já estava virado, quando ele já tinha ciúmes, quando ele já estava revoltado. Ele já estava pecando. Então, essa é uma norma de interpretação. Às vezes nós julgamos só o ato que vemos, mas por trás do ato que vemos, tem muito mais coisa, né? Às vezes coisas acontecem no meio da igreja, assim, de uma congregação qualquer, seja qual for, e aí você olha, nossa, aquela pessoa fez isso. Não é só isso, tem mais. É bem assim que acontece a dinâmica da coisa, né? Alguns pecados são mais escandalosos, outros não. Mas o fato de, por exemplo, numa discussão, uma pessoa xinga a outra, antes ainda do xingamento, existe uma série de pecados, né, que constroem a razão em que a pessoa deferiu o xingamento, né? Explica, não justifica e é pecado. Então, ao proibir um ato, quando Deus proíbe um ato que é pecado, também está proibido tudo aquilo que leva a cometer esse ato. Zombou dos judeus, zombaria é pecado, e os motivos pelo qual a zombaria foi feita também eram pecados. Pode passar. Ao condenar um pecado, todos os outros de gêneros semelhantes são condenados com ele. Por exemplo, pecados do mesmo gênero estão aqui. Gênero está ligado à espiritualidade pagã, né? Invocação de deuses, invocação de demônios. Veja, a feitiçaria é pecado, né? Eu poderia falar da feitiçaria, mas ela é um tanto quanto complexa. A idolatria é pecado, adorar a falsos deuses. A necromância é pecado. O uso de drogas, cigarro, maconha e outros entorpecentes, não são coisas de agora, são coisas antiguíssimas. E começam ali, na feitiçaria. É na feitiçaria que começa o processo de a procura da cura. Como curar? O que usar? E o entorpecente tem ligação com a feitiçaria. Então, uso de drogas, cultos, celebrações e missas pagãs, não estou falando de religião alguma, estou falando de culto, celebração ou missas pagãs, também são pecados do mesmo gênero. Então, quando, por exemplo, Deus condena um pecado, qualquer um desses aqui, todos os outros aqui são do mesmo gênero, então todos eles estão também igualmente condenados por Deus. Todos esses pecados são pecados do mesmo gênero, do mesmo tipo. Existem, por exemplo, também pecados sexuais. Aí nós temos pecados adultério, nós temos lascívia, nós temos fornicação, nós temos consumo de material pornográfico, pecados sexuais do mesmo gênero. Se um é pecado, os demais todos são. Então Deus condena uma classe toda, de uma vez só. Se um é condenado, tudo que seguir aquele mesmo sentido é condenado também. Pode passar, estamos terminando. O decálogo não deve ser interpretado, os 10 mandamentos não devem ser interpretados como leis de homens, que só fazem referência a atos externos, ou seja, pecados depois de cometido, não. Mas como a lei de Deus, ela se estende a pensamento e coração. Ou seja, se os 10 mandamentos fossem só leis de homens, então eles condenariam um pecado depois de cometido. E não é isso que Deus está dizendo. Mas como eles são mandamentos de Deus, logo na intenção ou na maquinação da mente, do coração, já constitui ali um pecado. Pode passar.
Um exemplo disso, por exemplo, novamente eu vou usar a ideia do homicídio, ou da mentira, ou qualquer outro pecado. Todo pecado ele tem um antecedente. Você pensa em mentir, deseja mentir e por último mente. Você deseja matar, você pensa em matar, você pensa como matar e por último você vai lá e mata. Se fosse lei dos homens, então a condenação ou a constituição do pecado só poderia se dar depois que a pessoa fizesse, né? Depois que ela matasse, depois que ela mentisse. Mas como ela é uma lei de Deus, isso acontece antes. Você pensar em matar, você já matou. Você pensar em adulterar, você já adulterou. Você pensou em pornografia? Já cometeu pecado. Você pensou em xingar? Você já xingou. Diante de Deus, já xingou. Pensou em fazer? Você já fez. Diante de Deus, você já fez. Por isso que ela não é lei de homens. Porque nos códigos de leis dos homens, você não é preso, por exemplo, por pensar em matar. Mas só quando você realiza o ato. Mas na lei de Deus é diferente. Porque Deus sonda o coração. Então, quando começa lá no coração, Deus já está lá, sondando. E lá constitui pecado. Então tem pessoas que só por sentir, né, pessoas, nós, só por desejar, só por pensar, já estão vivendo no pecado. Só pensa naquilo, está vivendo no pecado. Só pensa nisto, está vivendo já no pecado. Porque no pensamento já está no pecado. E a lei de Deus, ela vai lá no pensamento. Ela não é lei só do lado de fora, ela é lei do lado de dentro. Por dentro e por fora. E por isso que eu estou dizendo que não tem nenhum pecado que Deus não revele. E não tem nenhum novo tipo de pecado, novo tipo de prática que nós temos na nossa geração, que a luz da Bíblia não vai refletir e vai mostrar que é pecado. Porque se Deus chega até o coração, imagina dessas coisas que são manifestas aos olhos dos homens. Então Deus vai lá até o fundo do coração. Veja, irmãos, olhe para você agora, para você. Deus está no fundo do seu coração. Ele conhece exatamente os seus sentimentos. Aquilo que te ira, aquilo que te alegra, bem como os seus pecados, muitos ou poucos, sabe lá Deus? Deus está olhando para eles. Muitas das coisas muitos dos nossos pecados nós não vamos pôr para fora. E as pessoas que estão ao nosso redor nunca vão ver. É difícil. Às vezes você tem casos de abusadores que você olha assim, nossa, mas como assim? Eu nunca percebi isso. Mas Deus já sabia. Deus lá no coração dele, quando isso começou, Deus já sabia. Então não dá para esconder nada de Deus. É o que eu disse. Assim como o sol, ele irradia sua luz, a lei de Deus que é dele, né? O próprio Deus irradia sua lei. E a melhor coisa não são sacrifícios. A melhor coisa não são os muitos e milhares pedidos de perdão. São os abandonos. Porque quanto mais abandonos e mais santificado nós formos, menos pedidos de perdão haverão. Deus não se alegra com os pedidos de perdão. Muito pelo contrário, é só você entender que o perdão é a mesma coisa de dizer, eu te desonrei. Me perdoa, eu te desonrei. Eu sei que a tua vontade era uma, mas eu quis outra, eu quis a minha. É isso que é o perdão. Né? É instituído por Deus, é santo. Não estou dizendo para ninguém, e é sempre bom alertar isso, que eu não estou pregando contra o perdão. É incrível, mas parece que tem gente que pensa isso. Mas veja, mas essa é a mensagem. Nada, absolutamente nada, nada está oculto. E o pior de tudo, Satanás, ele usa esses pecados
Deus já estava lá. Você viu meu servo Jó, Satanás? Ele não é como os demais. A questão é, nós somos igual a Jó ou somos os demais? E a questão é, Satanás está nos vendo. Mas Satanás não consegue ver o que está no meu coração. Ah, não? Você acha mesmo? Você acha mesmo que o diabo, que é um ser que tem tamanho poder, ele não está te observando, ele não sabe dessas coisas? Ele não sabe, você acha que nós não deixamos claro para o diabo quem nós somos? Lógico que sabe. Deus sabe perfeitamente, plenamente, mas o diabo está nos olhando. E não precisa entrar no coração de ninguém para saber quem são as pessoas. Você mesmo, uma avaliação que você tem de uma pessoa, um pouco que você conversa com ela, você já sabe quem ela é. Se nós que somos seres humanos, conseguimos às vezes entender as pessoas, imagine o diabo. Ele sabe o que está no coração. Por isso que, na vida de um crente obediente, o diabo não tem poder. Na vida de um crente obediente, o diabo não tem poder. A menos que Deus permita, como foi Jó. Mas fora disso, não. E ele era obediente, permaneceu obediente e no final venceu o diabo. Venceu o diabo. Honrando a Deus e levando a vergonha ao maligno. Obedecer a lei de Deus. E uma reflexão para a gente terminar, é o último slide, vamos para casa. Se pensa em não obedecer, já desobedeceu. Se você está pensando em não obedecer, se eu estou pensando em não obedecer, já desobedeceu. Não, mas eu não fiz nada ainda. Fez sim. Fizemos sim. Se você obedeceu, mas deseja, no seu coração, não ter obedecido, você também desobedeceu. Ah, eu obedeci aquilo que o pastor me orientou a fazer, mesmo não gostando. Já ouviu essa frase? Entendeu? Isso é um absurdo. No coração dela, mesmo fazendo um ato externo, obedecendo a uma ordem do pastor, no coração dela, se ela não queria isso, ela já desobedeceu. Melhor que não se tivesse feito. Fazer de mal vontade as coisas, melhor que se não faça. O Senhor sonda os corações e examina a mente. Sabe o que você pensa e o que você está sentindo. E é por isso que nós precisamos obedecer a Deus. São tantos propósitos que nós fazemos, não são? Propósito disso, propósito daquilo. Faz um propósito de obediência. Eu não sei o que fazer para a minha vida mudar. Eu digo para você o que você vai fazer. Propósito de obediência. Porque o propósito da obediência está acima dos demais. E é mais valioso. Essa é a vontade de Deus. Obedecer primeiro a vontade de Deus. Acima de tudo e de todos, a vontade de Deus. Amém? Semana que vem, primeiro mandamento. As palmas são para Jesus.